Nós já estivemos falando sobre a nova ordem global e estivemos explicando a profecia de Daniel 2 e 7. E agora nós vamos falar mais sobre as profecias da Bíblia e também vamos falar sobre as predições de um livro, um certo livro, um livro muito significativo que fala sobre a nova ordem das coisas no mundo global. Você entende? O nome desse livro é As Chaves deste Sangue, de Malachi Martin. Então hoje nós vamos falar sobre a origem, o crescimento e a queda de um dos poderes que esse livro menciona, e para isso suplicamos a proteção de nosso Deus. Nesse livro, o pastor Martin declarou que a grande potência que estabelecerá a nova ordem do mundo será a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa. Mas o Sr. Martin também menciona que existem duas outras potências no mundo que estará em controvérsia mortal com a Igreja Católica Apostólica Romana. E ele diz em seu livro que essas duas potências serão oponentes que tentarão implantar a nova ordem no mundo por conta própria, em vez do papado. Mas o Dr. Martin diz exatamente como as profecias bíblicas que o papado, ou a Igreja Católica, vai derrotar e será ela quem vai estabelecer essa nova ordem no mundo. Assim como diz a Bíblia, que todos ficarão maravilhados após a besta. Sim, meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia nos diz que aquele que estabelecerá a nova ordem no mundo será a Igreja Católica. Como já vimos em outros estudos, você pode visitar nosso canal para conferir. O papado recebeu uma ferida mortal, mas a ferida está sendo curada e ele vai voltar a dominar o mundo novamente. Mas hoje nós vamos estudar um dos outros poderes que desafiam o papado e desafiam a Igreja Católica. É o que chamamos de ateísmo militante, também conhecido como socialismo ou comunismo. E você pode se surpreender ao saber que, assim como a Bíblia fala sobre a origem e a queda e depois a ascensão novamente do papado, a Bíblia também nos fala sobre a origem, a revolta, o crescimento e a queda do ateísmo ou do comunismo, como preferir chamar. A Bíblia nos diz que esse não é o poder que vai dominar o mundo nos últimos dias. Na década de 70, o mundo estava ficando vermelho. A China, a União Soviética, Vietnã, Laos, Camboja, Afeganistão, Nicarágua, Cuba e muitos outros países. Eles haviam caído nas mãos dos comunistas na época em que a Guerra Fria estava acontecendo entre o Oriente e o Ocidente. E todos diziam que o comunismo seria o grande poder com o qual teríamos que lutar. Mas quem havia estudado as profecias bíblicas certamente não pensava que o mundo todo se tornaria vermelho. Pois o livro de Apocalipse 11 fala sobre a origem, a ascensão e a queda do comunismo, que é o que vamos estudar hoje. E juntamente com Daniel 11, que é uma profecia muito interessante que também fala sobre o comunismo, nós podemos ter uma visão geral sobre a situação e entendermos um pouco mais sobre a origem, a ascensão e a queda desse poder. E com base nessas profecias, nós podemos ver que o mundo não será nunca dominado pelo comunismo, mas será dominado pelo catolicismo, por causa de um poder religioso, e não por causa de um poder ateísta. E então, depois de estudarmos essas profecias que mencionamos, e comparar com o que esse livro fala, nós podemos descobrir algo muito interessante. O catolicismo e o comunismo não se odeiam tanto porque são tão diferentes ou distintos. O comunismo e o catolicismo se odeiam porque são muito, mas muito semelhantes mesmo. Ambos têm basicamente os mesmos objetivos, os mesmos métodos para alcançar os seus objetivos. E hoje vamos estudar sobre esses dois poderes e o impacto deles nas profecias. E segundo o que o Sr. Malachi Martin diz no seu livro, que a Igreja Católica e o comunismo ou o socialismo estão em uma guerra até a morte, e o vencedor vai levar todo mundo como recompensa ou como prêmio, uma guerra até a morte, é o que Malachi Martin diz, e ele descreve isso em seu livro, entre a Igreja Católica e o ateísmo militante, ou o comunismo, o socialismo.
Esses dois sistemas não se odeiam porque são tão diferentes. Esses dois sistemas se odeiam porque ambos estão competindo para estabelecer o mesmo governo no mundo. Vejam as seguintes semelhanças entre esses dois sistemas. Em primeiro lugar, tanto o comunismo como o catolicismo são imperialistas. E embora hoje não se use esse termo imperialismo, esse não é o termo moderno. O termo moderno é o que ambos chamam, isto é, globalistas, globalismo, no sentido bem claro de que o seu objetivo é para se estabelecerem no âmbito do planeta todo, a nível global. Ambos querem controlar o globo inteiro. A Igreja Católica e o comunismo, ambos aspiram à mesma coisa, aspiram a estabelecer um império que inclua todo o planeta Terra. Esse é o seu objetivo. De acordo com o que disse Malachi Martin, um teólogo jesuíta, um católico que escreveu esse livro. Então, não somos nós que estamos dizendo isso. Estamos somente fazendo menção ao que ele mesmo disse, o teólogo jesuíta. E prestem atenção, um teólogo jesuíta não é um teólogo qualquer. É um indivíduo bem preparado na Igreja Católica, que estudou muitos anos. Um homem que escreveu muitos livros. Ele diz que tanto a Igreja Católica como o comunismo estão em uma guerra mortal para se estabelecerem em todo o mundo, todo o planeta. Então, ambos têm o mesmo objetivo, ambos são globalistas. Mas há também uma segunda maneira pela qual eles são semelhantes, e é que tanto o comunismo quanto o catolicismo, eles são totalitários. E o motivo que dissemos isso, que ambos são totalitários, o que queremos dizer é que ambos querem controlar totalmente todos os aspectos da vida das pessoas no nosso planeta. Não apenas cobrindo todo o planeta, mas controlando todos os aspectos específicos encontrados no planeta. Ambos querem ter controle total na política, ambos querem controlar totalmente a economia mundial, ambos querem controlar totalmente o sistema educacional, ambos querem controlar as instituições do mundo, ambos querem colocar as religiões do mundo sob seu controle. Isso é o que o teólogo jesuíta Malachi Martin diz. Então, não diga que nós estamos dizendo isso porque somos adventistas. Mas quem diz é o teólogo católico Malachi Martin, um padre jesuíta. Ele é quem diz isso em seu livro. Um teólogo jesuíta, um católico bem convencido do que é catolicismo, um católico conservador, um católico que foi quase mais católico que o próprio Papa. E se você ler o livro, vai ficar surpreso. Ambos querem controlar tudo, querem até controlar a consciência das pessoas, para que façam exatamente o que eles querem que o sistema faça, e não o que eles queiram fazer. Ambos são totalitários, querem controlar a vida total de cada pessoa no planeta todo. E outra maneira pela qual o comunismo e o catolicismo são semelhantes é que ambos estão em oposição à liberdade de consciência. É que ambos estão em oposição à liberdade de consciência, à liberdade de culto e liberdade de prática. Por outras palavras, ambos os sistemas opõem-se à ideia de que cada indivíduo pode servir a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Aqueles que viveram em países comunistas sabem como é difícil adorar a Deus num país comunista. É difícil levar adiante a religião num país comunista. Embora o comunismo tenha desmoronado e agora seja um pouco flexível, um pouco diferente, como resultado do que a Igreja Católica fez, como falaremos daqui a pouco, no entanto, é muito difícil confessar a Deus e adorar a Deus num país comunista. Mas se você acha que isso é apenas uma característica dos países comunistas, pense então no domínio da Igreja Católica durante a Idade Média, no período do Quarto Selo, no período da Igreja de Tiatira. As pessoas podiam acreditar no que queriam acreditar, no que dizia sua própria consciência? Eles tinham liberdade de culto? Tinham liberdade de crença? Não, porque o catolicismo
e o verdadeiro cristianismo estão em disputa radical em relação a acreditar e adorar de acordo com as práticas da própria consciência. A Igreja Católica está muito alarmada porque no sul do México, isso saiu em um jornal há pouco, porque no sul do México a Igreja Católica está perdendo o país lentamente para os adventistas, para as testemunhas de Jeová e para os pentecostais. Você sabia que no sul do México há cidades próximas onde cerca de 75% dos que vivem nessas cidades são adventistas? E em uma cidade onde 75% são adventistas, a Igreja Católica, inclusive, chegou a convocar um conselho de bispos para ver o que podem fazer para evitar que a Igreja Católica continue a sangrar no sul do México e em outros países também. A Igreja Católica não reconhece a liberdade que as pessoas têm, inclusive a Igreja Católica, e vocês já sabem disso, há alguns anos especificamente, antes que os ventos da liberdade chegassem, era muito difícil pregar em alguns países católicos. Ainda há poucos anos atrás, um evangelista poderia até realizar uma campanha evangelística e reuniões nas igrejas na Colômbia e na Venezuela, e poderíamos contar histórias de perseguição psicológica e perseguição física contra a mensagem que se pregava. A perseguição era realizada por padres e até alguns adventistas foram mortos por confessarem sua fé nesse período de violência, lá na Colômbia, por exemplo. Isso foi nos anos 40, no final dos anos 40, período de tremenda violência, onde os adventistas foram perseguidos porque queriam ser protestantes e não queriam ser católicos. E isso não é no século XV ou no século XIV, isso foi no século XX, há menos de 90 anos atrás. E você acredita que a Igreja Católica mudou? Claro que não. Não acredite. Mais adiante, vamos ler algumas citações muito interessantes para vocês. A Igreja Católica e o comunismo também são semelhantes em outro aspecto. Ambos têm um sistema de espionagem para evitar que as pessoas saiam da igreja e divulguem os segredos dela e divulguem os segredos do Estado com os outros. Os comunistas, por exemplo, você sabe, na antiga União Soviética existia a famosa KGB. Você sabe que existe uma rede de espionagem em Cuba, existe uma tremenda rede de espionagem, incluindo familiares espionando outros familiares. Um sistema de espionagem para manter as pessoas com medo e terror, para que não deixem o comunismo por conta própria e permanecer dentro do partido. A Igreja Católica tem os da Companhia de Jesus, tem a Opus Dei, a Igreja Católica tem os Cavaleiros de Colombo. Se vocês já ouviram falar desses ramos, dessas ordens, são pessoas do mais alto nível de inteligência da Igreja Católica e estão cientes do que está acontecendo no mundo e informando constantemente o Papa. Pelo testemunho de Martin, em seu próprio livro, ele informa ao Papa o que está acontecendo no mundo para que ele possa tomar as rédeas, para mais uma vez tomar o poder do mundo em suas mãos, sob seu controle. Então, os dois são semelhantes porque tem um sistema de espionagem, um sistema onde eles estão sempre examinando a vida dos indivíduos para ver quando alguém sai da igreja e tal. O catolicismo e o comunismo são também semelhantes no fato de que ambos odeiam o capitalismo, ambos odeiam o protestantismo. Você sabe o que estamos a dizer quando estamos falando que eles odeiam o capitalismo? A Igreja Católica não ama o capitalismo, porque para o capitalismo existir, tem que haver uma economia livre, tem que haver competição, e quando não há competição, livre mercado, um indivíduo não pode ser controlado, as pessoas precisam ser livres. Ela não ama o protestantismo, porque o protestantismo ensina princípios democráticos e a separação da Igreja e do Estado, para não misturar a Igreja e o Estado. E também ensina que cada indivíduo tem o direito de pensar, de criar, de raciocinar em harmonia com os ditames de sua própria consciência. É o que ensina o protestantismo. Já o catolicismo diz: não, senhor, tudo deve estar sob o domínio da igreja. As pessoas devem pensar como a igreja pensa. As pessoas devem falar como a igreja fala.
nada de democracia, somente totalitarismo. Catolicismo e comunismo são semelhantes também porque ambos se opõem a Deus. Como alguém dirá, mas como assim? O catolicismo não se opõe a Deus. Sim, mas o comunismo se opõe a Deus também. Oficialmente, na Constituição da antiga União Soviética, a existência de Deus era negada. Ela foi mais um Estado contra Deus. Os países comunistas, assim como Marx disse que a religião é o ópio do povo, para manter o proletariado calmo, com a ideia de que um dia eles terão um paraíso e enquanto isso fique calmo aqui na terra e deixe o povo te explorar, isso é o que Marx dizia. E o que Engels disse, e que os grandes comunistas disseram também, Lenin, Stalin, Castro, Ortega, não importa qual nome você mencione, essa é a ideia, eliminar a religião, eliminar a Deus, e é sobre isso o nosso estudo hoje. A Igreja Católica também nega a Deus. Você dirá, mas como? Você se lembra da profecia de 2 aos Tessalonicenses 2, que diz que o anticristo, o chifre pequeno, o filho da perdição, a besta, está sentado no templo de Deus, fazendo-se parecer que é Deus. Então o seu homem se posiciona como Deus na terra e faz as pessoas esquecerem o verdadeiro Deus do céu. O resultado é o mesmo que negar a existência de Deus, o verdadeiro Deus. É o mesmo resultado. A diferença é que no comunismo o Estado é Deus, isto é, se existe um Deus, esse Deus é o Estado. Para a Igreja Católica, o Papa é o representante de Deus, mas um representante tão representante que até parece como o próprio Deus. Portanto, eles ignoram e negam a existência do verdadeiro Deus que está no céu. Assim, ambos são contra Deus, porque é dito ao papado na segunda carta aos Tessalonicenses 2, diz que ele se senta no templo fazendo-se parecer Deus e se levanta contra tudo que é chamado de Deus. Esse verso fala do chifre pequeno, da abominação desoladora, do barro, do rei do norte, do filho da perdição, do homem do pecado, da besta que sobe do mar, ou simplesmente a besta, o sistema papal. Lá diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Assim como o comunismo, ambos são contrários a Deus, mas com métodos diferentes. Também se parecem muito, porque tanto o comunismo quanto o catolicismo proliferam em países onde a pobreza, a ignorância e o analfabetismo são abundantes. O comunismo e o catolicismo geralmente coexistem nos mesmos países, onde há pobreza, há pouca educação e ignorância. E eles sabem por quê. Porque tanto o comunismo como o catolicismo estão interessados em que as pessoas continuem como ignorantes, para que possam ser controladas. Porque uma pessoa ignorante que não pensa, que não tem a liberdade de pensar, que não pode adorar a Deus de acordo com os princípios de sua consciência, é muito mais fácil de dominar e controlar a educação dos analfabetos e das pessoas que são pobres. Olhem para os países mais avançados do mundo ocidental e descobrirão que os países mais progressistas, os países mais avançados tecnologicamente e economicamente, são os países protestantes. E os menos avançados e subdesenvolvidos são os países onde o catolicismo e o comunismo convivem, lado a lado. Outra forma pela qual esses dois sistemas são semelhantes é que ambos têm um sistema educativo que faz lavagem cerebral nas pessoas. Disse Inácio de Loyola, dê-me uma criança de até 7 anos de idade e eu farei com que ela seja um católico fiel até a morte. Os que viveram em países comunistas sabem muito bem como as crianças sofrem lavagem cerebral. Um pastor de Nova Jersey contou uma vez que no sistema educacional de lá, eles trazem doces para as crianças e então eles dizem, você sabe quem mandou esses doces para você? Fidel Castro. E então, depois eles dizem, agora ore a Deus para que Deus faça chover doces do céu sobre sua cabeça. E é claro que não vai cair doce algum. Esse é o tipo de lavagem cerebral que lhes é dado dia após dia. Deus não te fornece nada. É a revolução que te fornece.
Tudo o que você precisa é do Estado. Assim, a ciência, a matemática, os livros são saturados com a ideia de negar a existência de Deus, saturado com a ideia de lavagem cerebral e fazê-lo adepto e escravo da revolução, sem fazer perguntas. E a Igreja Católica faz o mesmo. E um bom católico, que é um católico que acredita e que estudou, foi preparado em escolas católicas, é quase impossível mudar de religião. Note que dissemos, é quase impossível para ele deixar o catolicismo e ingressar em outra igreja, seja ela adventista ou em outra igreja protestante. Então, a pergunta por que o catolicismo e o comunismo se odeiam tanto, a resposta é porque o catolicismo é cristão e o comunismo é pagão. Eles se odeiam tanto porque são tão parecidos? Em outras palavras, eles são rivais. Eles se odeiam tanto porque são parecidos e estão em uma guerra tremenda, até a morte. Assim diz Malachi Martin. Agora vamos falar um pouco sobre a origem do comunismo. E por que o papado odeia tanto isso? Você sabe por que alguns papas odeiam tanto o comunismo? Bem, vamos estudar a seguir. O comunismo se originou na Revolução Francesa. E o que aconteceu na Revolução Francesa? A França, o proletariado, a população, os ignorantes e os analfabetos se levantaram e acabaram fazendo a Revolução Francesa. Eles se levantaram para aniquilar a Igreja Católica e foi daí que se originou o comunismo, ou o ateísmo militante, moderno. E você sabia que os comunistas apontam para a Revolução Francesa e eles próprios dizem que foi aí que o movimento do comunismo se originou, porque estava dentro da França, pela primeira vez na história do mundo, que uma nação, uma militância, ou seja, com as mãos levantadas, negou a existência de Deus e proclamou que o Estado era Deus. E ali o espírito do comunismo, do socialismo, que nega a existência de Deus. E quando o comunismo surgiu, quando o ateísmo subiu na França, que poder caiu? O papado caiu. Desde então, o papado não conseguiu porque os franceses se levantaram contra a igreja, contra todos, e mataram muitos pastores, padres, e depois eles estavam vendo que o chefe deles mesmo estava lá em Roma, sentado lá em Roma. Então, Napoleão Bonaparte enviou o seu general Berthier para prender o Papa. Então, com a Revolução Francesa, veio a queda do papado. E desde então, o papado não conseguiu esquecer. O papado quer, entre aspas, a doce vingança do ateísmo. E você sabia que a Bíblia diz que a doce vingança virá pelo menos por um curto de tempo? Vamos procurar na nossa Bíblia, no capítulo 11 de Apocalipse, e vamos estudar um pouco sobre esta grande profecia a respeito da origem do comunismo, conforme relatado na Sagrada Escritura, para que possamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. E vamos começar no versículo 2, Apocalipse 11 e o versículo 2. Diz o seguinte: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Qual nome de cidade vem imediatamente quando pensamos em cidade santa? Dizemos logo Jerusalém, a terra santa. Essa é a cidade santa, que na verdade não é santa. De acordo com a Bíblia, ela não é santa porque Jesus declarou que sua casa será deixada deserta. Jesus abandonou a nação de Israel. Jesus abandonou o templo porque eles rejeitaram a Jesus. E, portanto, o que antes era a cidade de Israel, de Deus, Jerusalém, onde Israel literal habitava, foi, segundo Jesus, desolada. Agora, o Israel de Deus é quem? Quem é o Israel de Deus? Se você é de Cristo, então você é uma semente de Abraão e herdeiro das promessas de acordo com Gálatas 3, o versículo 29. Ou seja, de acordo com o que o apóstolo Paulo disse. Então, de acordo com o livro de Gálatas, um judeu hoje é um indivíduo que recebeu a quem? Se você recebeu a Cristo como seu salvador pessoal, então você é um descendente legítimo de Abraão. Mas se você não mora em Jerusalém,
onde os que recebem a Cristo frequentam, onde os israelitas espirituais se reúnem. Em qual Jerusalém? Eles se reúnem na igreja. Esse é o lugar onde o verdadeiro Israel, que aceitou a Cristo, se reúne. Ser filho de Abraão não significa ter o sangue de Abraão em nossas veias. Não significa que vivemos lá na Palestina. Ser israelita significa simplesmente que me juntei a Cristo, o verdadeiro israelita. Se eu sou de Cristo, sou de Israel. Se sou de Cristo, sou cidadão de Jerusalém, mas não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. Meu nome está escrito lá, onde tenho passaporte, tenho visto, e um dia irei viajar, pois sou cidadão de lá. Essa é a minha cidade, minha pátria. Então, quando é dito que eles vão pisar a cidade santa por 42 meses, significa que havia um poder que iria fazer com que a igreja opressora iria pisar a igreja de Deus por um certo tempo. Que interessante, 42 meses. É o mesmo período que estudamos em Daniel 7, que fala do chifre pequeno, que durará tempo e tempos em metade de um tempo, que equivale a 1260 anos, já convertendo para o final. Então, quem foi que pisoteou os santos durante 1260 dias? De acordo com a profecia, isso ocorreu durante a Idade Média, e foi o papado. Então, qual é o poder aqui que vai pisar os filhos de Deus durante 42 meses, ou seja, durante 1260 anos? Qual é esse poder? O papado. De acordo com o que estudamos na Bíblia, ele iria atropelar quantas cidades? Pisotear a igreja por 42 meses, ou seja, por 1260 anos. Porque 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias, e o mesmo que 1260 anos, porque dias significam anos. Isso foi do ano 538 depois de Cristo até 1798. Então, o papado caiu na Revolução Francesa, no tempo que o ateísmo, o comunismo estava crescendo. E o que aconteceria nesse período de 42 meses? O que iria acontecer durante esse período de domínio do chifre pequeno, da besta, do papado, da Igreja Católica? O que iria acontecer durante esse período? Vamos para o versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Não há como falhar aqui, porque de duas maneiras diferentes, Deus expressou o mesmo período de tempo. Primeiro, 42 meses, que dá 1260 dias. E depois, ele diz 1260 dias. E ele diz que vai pisotear os filhos de Deus, mas também o que vai acontecer com as testemunhas. Elas vão profetizar por 1260 dias, mas como elas vão fazer isso? No versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ouçam com atenção, as testemunhas, os castiçais e as oliveiras são iguais ou são relacionados? O que as oliveiras produzem? Delas tiramos o azeite das azeitonas. E para que servia o azeite? Para acender as lâmpadas. Agora observe, as oliveiras produzem azeite. O azeite entra no candelabro. E o candelabro faz o quê? Dá a luz. Quer dizer que dá testemunho. O que os candelabros representam? O que os dois candelabros representam? São as duas testemunhas. O que a Bíblia simboliza? Quantas partes a Bíblia tem? A Bíblia tem duas partes, as duas testemunhas. Jesus, falando do Antigo Testamento em João 5,39, ele disse que o Antigo Testamento dá testemunho de mim. E no livro de João, no capítulo 21 e versículo 24, diz que essas duas coisas foram escritas para dar testemunho de Cristo. E ele está falando sobre o Novo Testamento. Assim que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dão testemunho. Eles são as duas testemunhas que dão luz quando estão ligadas com o quê? Com o Espírito Santo. Porque a Bíblia e o Espírito Santo andam juntos. Homens santos de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo.
As duas coisas estão ligadas. O óleo entra na lâmpada e o Espírito Santo se une à Bíblia. E como resultado, a Bíblia dá luz. Os castiçais dão o que os castiçais dão, a sua luz. Bem, o nosso estudo por hoje chega até aqui. Não perca a segunda parte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.